Bem, irmãos, então vamos dar continuidade àqueles nossos estudos sobre a promessa de Deus, né, e como isso se desdobra na vontade de Deus, os princípios e no caráter e identidade que nós temos em Cristo, né? Na nossa última conversa, que ainda não está no YouTube, acho que já botou? A última? Uhum. Ah, então tá bom. Então, amém. Então, que já está no YouTube. Nós falamos sobre Jacó, né? Eu falei que não ia falar de Jacó há umas 4 semanas atrás, agora já estou há 3 falando de Jacó. Então, deixa eu ver como é que são as coisas, né? Aonde eu voltei a falar de Jacó, já tinha falado bastante coisa sobre a identidade dele, né? Sobre a transição de Jacó para Israel, né? A postura dele com o irmão. Mas a última vez eu falei sobre a questão dele ter visto os céus abertos, a escada, os anjos subindo e descendo sobre ela, e como ele barganhou com Deus, quando ele teve essa imagem, que é a personificação da promessa, e como Cristo mostra isso lá na frente, mostrando que ele era o que Jacó viu. Jacó viu a Cristo, ou seja, Jacó viu a concretização da promessa feita a Abraão e é feita à humanidade em Gênesis 3. Então Jacó teve esse vislumbre, mas isso não mudou quem ele era, né? Ele precisou ter um encontro com Deus no Val do Jaboque. Ele saiu marcado do encontro com Deus no Val do Jaboque. Deus falou para ele, olha, você será Israel, mas mesmo assim ele ainda tomou uma postura de não ser redimido, não como um homem redimido, mas o processo de redenção. E melhor usar santificação, né? Processo de santificação, porque a redenção é algo instantâneo feito pelo Espírito. A redenção é algo que virá após o processo de salvação. Você é salvo, você é santificado, aí depois você é glorificado lá no final, que alguns que chamam de redenção. Não estou falando de redimido, estou falando de ser não redimido em si, mas processo de redenção. Então Jacó estava nesse processo de santificação, é a palavra melhor. Estava nesse processo de santificação, ele não tinha mudado ainda quem ele era, o caráter dele. E aí ele entra nessa barganha com Deus, depois que tem o primeiro encontro em Betel, depois no Val de Jaboque ele sai marcado, e aí Deus mais na frente, Gênesis 35, manda ele voltar. Volta lá em Betel. Né? Lembra daquele encontro que a gente teve? Né? E aí, ali Deus já não pergunta para ele quem ele é, já não pergunta que se ele é Jacó, né? Mas ele já fala, olha, você é Israel. Ele já não fala mais você será. Ele fala, agora você é. Por quê? Porque você mudou a sua postura, você mudou a sua atitude, você mudou a sua identidade. Né? E a minha ideia era começar a falar de Davi, mas eu fiquei estou umas 2 semanas pensando em Moisés, né? Ontem, no culto lá em casa, a gente até conversou sobre Moisés, mas eu vou dar uma outra perspectiva que não foi nem o que eu conversei com o pessoal que estava lá em casa. Aqui é outra, né? Eu estou até pensando em começar a gravar o que eu falo lá em casa, porque uma coisa acaba complementando a outra. Mas, o que eu quero falar sobre Moisés? Eu quero falar na perspectiva da promessa. Então, quando você começa a ver Deus, a história de Deus prometendo a salvação, vamos dizer assim, da humanidade e a redenção da humanidade, Deus ele começa lá em Gênesis anunciando a Cristo que esmagaria a cabeça da serpente. Depois ele chega para Abraão e aumenta um pouco mais esse leque da promessa dele. Depois ele vai conversar com os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E aí ele vai se apresentar a Moisés. Depois, mais na frente, ele vai conversar com Davi. E aí a gente vai ver, depois de Davi, ele falando com alguns profetas, eu vou usar especificamente Ezequiel, antes da gente fazer a conclusão da nossa conversa. Mas a primeira pergunta que eu me faço e eu gostaria de fazer a vocês, né? Em todo momento, ao longo desse trajeto, Deus, a partir do momento que ele conversa com Abraão, ele apresenta-se aos descendentes de Abraão como o Deus de Abraão, Isaac
e Jacó, né? Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Essa expressão, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é repetido diversas vezes, né? No Novo Testamento isso vai ganhar um sentido, que ele é um Deus de vivos e não de mortos, né? Dizendo assim, olha, se ele é um Deus de vivos e não de mortos, então esses que morreram esperando o cumprimento da promessa, né, morreram para a vida. É um Deus de vivo e não de mortos. Então, Abraão vive em Cristo. Jacó vive em Cristo. Isaac vive em Cristo. Assim como nós, se morrermos, viveremos em Cristo. Mas a gente vê aí, vamos lá, para a gente começar a olhar a história como um todo, mas a gente vê que primeiro bate-papo pessoal, vamos dizer assim, com Deus, tirando aquele momento da queda com Adão, não acontece com Abraão, acontece com outro personagem que é bem notório na Bíblia e Deus não fala, eu sou o Deus de fulano, Abraão, Isaac e Jacó. Não, ele fala, eu sou de Abraão, Isaac e Jacó. Quem é esse outro personagem? Moisés. Não, Moisés veio depois, né? Que veio antes. Não, que veio antes. Que veio antes. Adão, Noé. E aí você poderia pensar, né? Poxa, mas por que ele não fala, eu sou o Deus de Noé? Eu sou o Deus de Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Ele não era o Deus de Noé? E por que ele se apresenta como sendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Então, antes de eu começar a falar de Moisés, cara, qual é o link? Né? Caramba, você falou que ia falar de Moisés. É porque eu tenho que começar a falar de como Deus está conversando com cada um desses nossos irmãos em Cristo. Né? Quando ele falou com Abraão, ele falou assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Então, ele não tinha ainda perspectiva, Abraão não tinha perspectiva para onde ele estava indo. O livro de Hebreus 11 fala isso, né? Ele foi sem saber para onde ia. Né? E Deus conversa com ele sobre ele ser uma bênção. O pai de muitas nações, ser abençoado e ser uma bênção. Quando ele vai falar com Jacó, ele reafirma as promessas que ele fez a Abrão. Quando ele vai falar com Isaac, é a mesma coisa. Quando ele vai falar com Moisés, ele dá um passo a mais. A família, o Abraão, Isaac e Jacó, eles recebem a reafirmação de uma mesma promessa que ele fez a Abraão. Quando ele vai falar com Moisés, ele dá um passo a mais. E quando ele foi falar com Noé lá atrás, é uma revelação que não é a mesma revelação de Abraão. Eu queria que a gente abrisse em Gênesis 8. Não dá tempo de a gente estudar toda a história de Noé, mas eu já vou direto para o Gênesis 8, já depois do dilúvio. Né? Se alguém quiser saber um pouco mais sobre Noé ou meditar um pouco mais em Noé, teve alguém, que se não me engano foi o Marcelo, fez um estudo aqui num dia sobre Noé, então procurem na playlist lá, ou procurem no... Não vai estar na playlist, porque acho que você montou a playlist só para esse estudo que eu estou fazendo, né? Tá, vai ter... Eu vou botar assim, ó, vou botar um card aqui, não sei se o PR vai botar um card aqui. Mas procura lá no grupo, procura no grupo, é um vídeo que o Marcelo gravou sobre Noé, aí você vai meditar um pouco mais sobre Noé. Eu vou para depois daquilo que Marcelo pregou, né? Ele pregou até o momento que Noé saiu da arca, né? O chamado de Deus para Noé sair da arca. Aí no 8 fala assim, ó, a partir do verso... Cadê? 15. Então Deus disse a Noé, sai da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles e com todos os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo,
Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Deus abençoou Noé, continuando no 9, e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens e as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não comam a carne com sangue, que é a vida. E todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança, e aqui eu vou dar uma ênfase, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da minha aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens. E aí ele continua em diante. Tem uma diferença substancial do que Deus conversa com Noé aqui, do que ele conversou com Abraão, né? Fica claro isso para vocês? É claro que a revelação de Deus, aí eu vou usar a palavra revelação, tá? A revelação de Deus a Noé foi diferente da revelação de Deus a Abraão. Qual é a grande diferença que é estabelecida aqui? Ele está falando o que ele vai fazer, ele não está dizendo igual ele fez a Abraão. Vai que eu te mostro. Isso, ele está falando para Noé assim: olha, lembra aquilo que foi construído no Éden e que foi quebrado? Né? Eu vou restaurar aquilo que foi construído no Éden e que foi quebrado. Né? Então, ó, vocês dominem sobre a terra, vão se multipliquem, né? E eu não mais vou ceifar a vida da terra com o dilúvio. Né? Eu peguei você, lá em Gênesis 6 ele fala que ele ora para Noé e ele era o único justo. Você é o único justo dessa geração. Constrói uma arca, bota a tua família dentro, pega um par de cada animal, que eu vou destruir a vida sobre a terra. Nem diz que a família de Noé era justa. Fala, você é o único justo, cara. Então, assim, em Hebreus 11, vai falar isso, que Noé construiu a arca. Vamos abrir Hebreus 11 para a gente fazer chegar às conclusões que eu quero chegar. Hebreus 11, e faz um bom paralelo. Ontem em casa, quando a gente estava estudando Moisés, a gente estudou Êxodo, Hebreus e Atos, o discurso de Estevão, para você poder chegar à conclusão de por que Moisés foi chamado, qual era a visão que Moisés tinha do chamado dele e como ele exerceu esse chamado. Somente com esses 3 textos você consegue chegar a uma conclusão plena. Por quê? Porque tem revelação do Espírito Santo no Novo Testamento que complementa os fatos que o Antigo Testamento narra. O livro de Hebreus 11 serve também para isso em relação a Noé. Se você começar a ler aqui, ele vai falar dos heróis da fé, o que cada um fez pela fé, né, o que eles estavam esperando. Aí no 7 fala assim, ó: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Tem uma outra versão, essa aqui é a NVI, né? Eu vou ler na versão ARA, no meio da revista atualizada, que ele fala assim: pela fé, não é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viu, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela qual condenou o mundo.
O que vocês acham que ele quer dizer com isso? Quando Noé construiu a arca, ele condenou o mundo. Mostrou a fé dele contra a incredulidade. Mostrou a fé dele contra a incredulidade. Né? Um Deus que olha para um ser humano que ele fala assim, pô, tu é o único justo dessa geração. Tem alguns teólogos, sinceramente, eu não sei se eu vou por essa linha ou não, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas tem alguns teólogos que interpretam que, por Deus ainda não ter feito chover sobre a terra, e não ter nenhuma narrativa de que a chuva era algo constante naquela época, ainda não tinha chovido. Então, seria como se Deus estivesse falando assim, olha, cara, constrói uma arca aí. Aí Noé, para que a arca? Não, eu vou fazer bloblar sobre a terra. Bloblar? O que é bloblar? Porque Deus falou, pô, vai chover. Chover? O que é chover? Né? Se você quiser crer nesta interpretação, ela é ainda mais fantástica em termos de fé, porque ele falou assim, vai acontecer um negócio aí que nunca aconteceu antes. Você não sabe nem o que é. Então, caramba, eu vou construir um negócio aqui. Né? Pra quê? Porque vai encher de água aqui. Cara, nunca choveu. Nunca choveu e Deus estava falando, vai chover a ponto de não ter onde você pisar o teu pé. E aí, conseguem imaginar alguém construindo uma arca num lugar onde não chovia? Alvo de escárnio, de descrença, incredulidade, né, de chacota. Isso não está escrito na Bíblia. Estou inferindo, tá? Mas pela natureza o quê? Nos filmes, que filmes? Não, nos filmes de Noé sempre tem isso. Sempre tem alguém chacoteando, tá, aquela arca, tu é maluco. Quando diz aqui que quando ele resolve construir a arca, ele condena o mundo, né? Ele está falando assim, Deus, eu aceito o veredito que o Senhor está dando, pela fé, eu aceito a tua palavra, né, e tomo a atitude com a palavra que o Senhor me deu, mesmo sem eu saber qual é o resultado disso. Lembra quando ele chamou Abraão, ele falou, vai para um lugar que eu vou te mostrar, não sabia? Eu vejo muito disso em Noé também, ó, constrói aí. Para quando? Deus não falou. Cara, ele podia passar a vida inteira construindo. Né? Pô, Noé viveu 900 e tarará anos, né? 969, se não me engano. 969 anos. Poxa, ele poderia ter construído a arca, sei lá, 900 anos. Ele poderia ter construído a arca por um tempo indefinido. Se bem que o dilúvio ele veio quando ele tinha 600, né? Quando Deus chamou ele. Alguns interpretam quando ele fala assim, o meu espírito não contenderá mais contra o homem, a vida dele será 120 anos. Aí também tem outras interpretações, que ele estava dizendo assim, a partir de agora, depois do dilúvio, ninguém vai viver mais que 120 anos. Tem outras pessoas que dizem, ó, de agora até 120 anos, em algum momento aqui eu vou mandar um dilúvio. Ou daqui a 120 anos eu vou mandar um dilúvio. Né? Eu sou mais partidário da primeira interpretação, que ele estava restringindo a vida do homem na Terra, falando, ó, ninguém vai viver mais 900 anos. A partir de agora é 120. Né? A vida do homem vai ser diminuída. E deixou em aberto. Ó, e quando é que é esse dilúvio? Constrói, é pela fé, filho. É pela fé. Quando ele tomou aquilo pela fé, aqueles que não tomaram pela fé se condenaram. Vamos dizer assim. A questão aqui não é Noé os condenou. Noé os condenou por quê? Porque ele tomou posse e os outros não. Ele aceitou a palavra de Deus e os outros não. Ele foi considerado justo e os outros não. Né? É o que está lá em João, no Evangelho de João, quando ele diz que aquele que não crê no Filho, não é que eles serão condenados, eles já estão condenados. Por quê? Porque... Ele veio para os seus e ele não recebeu. Isso. Porque já foi anunciado o Evangelho, a graça já está posta, né? Mas a tendência do homem, como está escrito aqui, desde a meninice, tem algumas versões que falam, desde a meninice, desde a mocidade, desde a tenra infância, desde a infância, é inclinada para o mal. E aí ele fala assim, ok, entra na arca aí. Ele entra, aí tem toda aquela pregação do Marcelo,
falando que não sabia quanto tempo ele ia ficar na arca, ou seja, ele não sabia quando viria o dilúvio. Depois que entrou, não sabia quanto tempo ia ficar, até que Deus manda ele sair, aí ele sai da arca, ele sacrifica a Deus, Deus olha e fala assim, ok, a partir de agora, né, tudo aquilo que eu falei para Adão, ele repete. Ele fala, olha, vá, se multiplique, domine sobre a terra. Ou seja, ele está reafirmando a missão que ele tinha dado para Adão. Ó, você está aqui para ser a minha imagem, para ser o meu representante, a minha imagem diante da criação. As pessoas têm que olhar para você e têm que me ver. Você tem que exercer domínio. Aí, aquela coisa de ser imagem e semelhança de Deus, né? Utilize a sua inteligência, utilize o seu carisma, utilize a sua sociabilidade, utilize a sua capacidade de trabalhar em conjunto, de viver como um grupo, né? De construir sociedade. Para quê? Para dominar, para construir, para trabalhar, para exercer. Basicamente o que ele falou para Adão, ele fala basicamente a mesma coisa para Noé. E ele fala, olha, e eu vou estar contigo e eu não vou mais destruir a terra. Por quê? Porque tá aqui, tá provado, né, que o justo vive pela fé. Então, eu não preciso destruir a terra para para provar um ponto para o homem, né? Não é para provar em termos assim, eu tenho que mostrar que eu estou certo. Não, Deus é a referência. É para mostrar para você que ele é a referência. Olha, o homem carece de justiça. O homem carece de bondade. O homem carece de direção, né? Mas se ele age conforme a justiça, se ele aceita os meus mandamentos e se ele se submete a mim, há vida para ele. Então, entenderam isso? Essa é a grande lição de Noé. Estão entendendo isso? O justo viverá pela fé, que aí isso aí se repete diversas vezes, né? Em Abacuque, no Novo Testamento, diversas vezes. Né? Então, entenderam o ponto? Ok, beleza. Então, não preciso mais repetir essa mesma lição. Quando ele chama Abrão, é diferente. Quando ele chama Abrão, ele fala assim, ó, Abrão, não, o Noé eu chamei, é um chamado geral. Ele é o tipo da humanidade, vamos dizer assim. Como eu falei para Adão, e Adão era o representante da humanidade naquele momento, porque só tinha ele, né? Noé é o novo Adão, vamos dizer assim. Olha, morreu todo mundo, só sobrou Noé e a família. Ó, Noé, você é o tipo da humanidade. Então estou repetindo para você o chamado. Quando ele vai falar com Abraão, já não era só Abrão. Você já tinha vários povos, né? Em Gênesis 12 ele chamou Abrão. Em Gênesis 10 aconteceu o quê? Volta um pouquinho na cronologia. O que aconteceu em Gênesis 10? Babel. Em Gênesis 10 já tinha o homem tentando mostrar e se impor diante de Deus novamente, né? Aí as civilizações elas são dispersas. Então você já tem aquele modelo civilizatório de ocupação de vários territórios, várias línguas diferentes, várias culturas surgindo. Então Abraão não era o único representante da humanidade, mas foi quem Deus escolheu conforme um chamado de herança direta. Lembra quando eu falei que quando Abrão foi chamado, Noé estava vivo ainda em algum lugar? A Bíblia não diz isso, mas se você olhar a cronologia, o tempo de vida de Noé, dos descendentes dele, e fizer a continha, você vai ver que ele estava vivo. Se tinha contato com Abrão, se Abrão sabia, se conversou com ele, a Bíblia não fala claramente. Mas quando tinha uma descendência direta ali. E ele chama Abrão não só para exercer o domínio, para reafirmar aquele chamado que ele tinha dado a Adão e depois deu a Noé. Mas ele dá uma missão específica para Abrão. Fala, você vai ser uma bênção. Através de você, eu vou alcançar os povos dispersos. Quando ele fala assim, você vai ser um pai de muitas nações, e através de você, eu vou abençoar esses povos. Por que está em Gênesis 12 essa promessa? Porque em Gênesis 10 houve a dispersão dos povos. Tá vendo aquela galera que se espalhou por causa do pecado deles, da soberba de querer ser mais do que Deus, de novo Gênesis voltando, né?
Tá vendo aquela galera que se dispersou? Abrão, eu vou trazer todo mundo de volta em você. Aí quando Abrão vai para Canaã, que ele encontra ali uma multiplicidade de povos. Entre a chegada narrativa da chegada de Abraão à terra de Canaã e o final da jornada de Abraão na terra de Canaã, aparecem listados mais do que todo o Gênesis lista a quantidade de povos naquela região. O que eu estou tentando dizer? Se todo o livro de Gênesis lista, eu nunca fiz essa conta, tá, pessoal? Mas se todo o livro de Gênesis lista 60, 90, 100 povos diferentes, queneus, perizeus, jebuseus, na vida de Abraão, na chegada dele de Canaã, está mais de 60% desses povos. Então ele chega no ponto nevrálgico aonde ele tinha que exercer o primeiro chamado de ser pai de muitas nações. E aí o chamado para Abraão é, você vai ser bênção ali. Eu já até falei com o Nilson, alguém já leu um livro chamado O Fator Melquisedeque? O Fator Melquisedeque mostra que quando Abraão chega lá, ele encontra Melquisedeque, né? O sacerdote do Deus vivo, antes do Deus vivo se revelar pessoalmente. Ele se revelou pessoalmente a Abraão, mas se revelou no íntimo a Melquisedeque. E Abraão vai dar o dízimo para ele. Isso. Então há uma troca, né? Enquanto Abraão dá o dízimo, o Melquisedeque serve pão e vinho a ele. Tem toda uma simbologia por trás disso, não é o objetivo aqui agora. Mas ele chega num local onde você tem povos isolados, vamos dizer assim, que não tiveram um relacionamento direto com Deus. Deus se revela a Abraão e ele escolhe usar Abraão para alcançar aquelas pessoas. Por que Deus... Então você tem ali a representação da revelação geral, que no livro O Fator Melquisedeque o autor chama de Fator Abraão. Desculpa, revelação específica, que ele chama Fator Abraão, e revelação geral, que ele chama de Fator Melquisedeque. E tem um outro fator que ele chama de Fator Sodoma, né? Que ao mesmo tempo que você tem a revelação geral de Melquisedeque, que se encontra com a revelação específica de Abraão, ou seja, aquele que tem uma noção de que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que criou todas as coisas, mas ele não sabe o nome desse Deus, ele não sabe muita coisa sobre esse Deus. Ele tem aquele sentimento no íntimo que Deus se revela através da criação, por exemplo. Ele olhou e falou, caramba, esse sol aqui, no livro ele até cita o exemplo dos Incas, né? Ele olha assim, Inti, é o Deus Sol Inca. Ele fala, não, isso aí não é o Deus, porque tem uma nuvem que cobre ele, né? Tem uma nuvem que cobre ele, ele não consegue mudar a trajetória dele no céu, então ele não tem liberdade, então ele não é Deus. Então deve ter um outro Deus, e os Incas chamavam de Viracocha, né? Deve ter um outro Deus que é soberano sobre todas as coisas, que é poderoso. Ele chegou à conclusão sozinho que existia um Deus soberano, que ele deu o nome de Viracocha, que é Yahvé, é o mesmo Deus, só que ele não sabia quem era, não foi revelado a ele, né? Em Canaã a mesma coisa, o povo cananita chamava o Deus de El. Abraão veio com o Yahvé, né? E ele veio revelar um Deus que aquele povo não sabia qual era o nome. E falou, ele falou comigo pessoalmente, ele não falou com vocês pessoalmente, ele se revelou no coração de vocês, né? Revelação geral, mas é o que eu vim anunciar, esse Deus que se revelou pessoalmente. Não, então, Abraão teve um chamado específico, com uma missão específica diferente de Noé. Noé estava debaixo da missão e da graça de Deus, revelada através da justiça em contradição à fé que ele exerceu quando ele construiu a arca e a partir dela condenou o mundo. Para Abraão foi diferente. Agora, quando ele chega em Moisés, não. Abra aí em Atos 7. Isso tudo foi só para dar a introdução. Agora eu vou começar a falar de Moisés. Não dá tempo, pessoal. É muito pouco tempo aqui para a gente fazer a coisa render, mas vamos lá. Em Atos 7, acho que é 17, pessoal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abrão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivesse. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus.
Aí, por 3 meses, ele foi mantido na casa do seu pai, e quando foi exposto à filha do faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. Eu não tenho muito tempo agora de aprofundar na história inicial de Moisés, não, mas eu quero dizer o seguinte. Ele começa falando aqui, quando se aproximava o tempo de que Deus ia cumprir a promessa que ele fez a quem? A Abraão. Que promessa é essa? A promessa está em Gênesis 12, que ela é um espelho da promessa que está onde? Em Gênesis 3. Como é que eu sei que não é a promessa de ter um território somente? Como é que eu sei que ele está falando assim, é a promessa de que ele ia dar um território para ele e ele ia ter muitos filhos e por isso ia ser pai de muitas nações? Não é só isso. Eu já mostrei esse texto, vou repetir. Hebreus 11. Aí a gente volta lá em Hebreus 11. Em Hebreus 11, quando ele vai falar de Abraão, ele fala qual é a promessa. Hebreus 11, 8, ele fala assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Então aqui ele confirma o que eu falei, que ele saiu e ele não sabia para onde ia. Para um lugar que ele havia de receber sob herança, por herança, né? Então era terra, Dantes. Então ele está falando de um lugar geográfico, né? Era um território. Era aquela terra que hoje é Israel, Jordânia, Líbano, pedacinho do Egito, né? Era aquela terra ali, né? Mas não é, porque ele continua. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Aí ele explica, por que que ele chegou lá e peregrinou habitando em tendas? Ele fala, por quê? Né? Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, ele está falando assim, olha, ele esperava mais. Abraão foi para lá, ok, ia ter terra, ia ter descendência, né? Ele ia gerar muitos filhos, mesmo Sara sendo estéril, mas tinha um algo a mais ali. Lembra que fala em 1 Coríntios capítulo 15, eu não vou lembrar o versículo, quando Paulo ele começa a discorrer sobre a ressurreição. Aí, em certo momento, ele fala, olha, porque se nós cremos em Cristo somente para essa vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis dos homens. Ou seja, se a minha fé é para agora somente, de que adianta então? Porque essa vida, pessoal, ela é como um vapor. Ela é passageira, né? O Salmo fala isso, se não me engano, Salmo 89 a 90 fala isso. 89, 90 ou 91, é um desses três aí. Fala que a vida é passageira, eu acho que é o 90. Fala que a vida é passageira, ela é como um vapor, né? Tiago fala que a vida é passageira como um vapor. Tem várias passagens em Provérbios que falam a mesma coisa. E aí Abrão, ele foi para a terra prometida, não crendo somente para essa vida, mas crendo para a eternidade. Então ele estava esperando o quê? Uma cidade edificada por Deus. Ele falou assim, não é possível, que é só isso aqui que Deus está me prometendo. Só isso, né? Essa terra aqui é perder de vista, Canaã, né? Toda aquela terra, pedaço do Egito, que é hoje, né? Líbano, né? Era a terra prometida. É isso aqui e uma tribo de nações. Ele não é só isso. Tem mais por trás disso. Tem uma coisa a mais por trás disso. Essa promessa. Então, ele fala aqui, ó, quando chegava o tempo de que Deus ia cumprir esta promessa, Faraó se levanta para matar todas as crianças do sexo masculino. Por quê? Porque era a iminência da vinda de Moisés. Então, no próximo capítulo, eu vou fazer o link desta promessa com a vinda de Moisés, para aí a gente entender como é que essa promessa aparece em Moisés. Beleza? Até aqui. Ficou claro? Então nos vemos.